e colocar para o Léo comentar, o brasileiro Vitor de Souza Lima foi classificado pelo governo de Donald Trump como um dos piores criminosos presos pelo Serviço de Imigração do país nos últimos dias. Ele foi condenado por homicídio culposo em acidente de carro em Minas Gerais. O brasileiro foi preso por agentes de imigração em Boston no final de semana e levado para uma prisão. Uma lista do governo americano listou o nome dele entre condenados por estupro de crianças, abuso sexual, posse de drogas ilegais e suspeita de terrorismo. Léo, é muito complicado essas coisas, né? Porque às vezes a gente tem que observar caso a caso, porque existe sim, cada país tem o direito de ter uma preocupação com a sua fronteira, de entender quem é que está entrando, de fazer um controle, de não aceitar pessoas que sejam suspeitas de terrorismo. E não sei exatamente qual é o caso desse brasileiro. Está dizendo aí que ele é suspeito de cometer um homicídio culposo, um acidente de trânsito em Minas Gerais. Como um país consegue fazer de uma forma correta essa distinção entre o controle legal da fronteira e não criminalizar ou tratar com preconceito o imigrante? Neste caso, a Casa Branca ela falha retumbantemente, né? Porque já que se ela coloca pessoas em listas, ela tem que explicar contra qual crime, sobre qual crime ela está se manifestando. Qual crimes eles cometeram nos Estados Unidos, né? É claro que o homicídio culposo no trânsito é terrível, né? Só que a gente vê, tem tanto filhinho de papai aqui no Brasil que pega o carro possante, o Porsche do pai, ou dado pelo pai, e esmaga um trabalhador e fica por isso mesmo, não perde passaporte, vai passar temporada nos Estados Unidos, volta, etc., e nem por causa disso é perseguido, né? Então essa é uma questão. Né? Na verdade é o seguinte, tem uma gradação, ele cometeu terrorismo nos Estados Unidos, ele estuprou, matou, violentou, se ele tem um crime, ele deve pagar por esse crime no Brasil, que ele seja deportado para cá, como tantos outros criminosos, que por conta de acordos de deportação, eles acabam levados do país onde eles estão para o país de origem para poder pagar pelos seus crimes. Acontece toda hora. A gente teve o Robinho, né? A gente teve tantos e tantas pessoas que, na verdade, acabam, sendo punidas, né? No seu país de origem, isso não tem problema nenhum, até porque tem crimes sendo cometidos, não deporta para lá. Né? A questão é o que foi cometido nos Estados Unidos para que essa pessoa seja acusada dessa forma. Se foi só, e eu não estou dizendo só não pela gravidade, se ele foi cometer homicídio culposo no trânsito, ele merece pagar por isso. Mas cometer homicídio culposo no trânsito, por mais que seja triste o resultado final, ele não é um dos piores crimes cometidos, não. Então, falta transparência ou seja, é grave o resultado final, mas não é terrorismo, não é violência sexual. Então, qual que é o crime? Não está no rol de crimes hediondos. Qual que é o crime que ele cometeu nesse sentido? Então, não adianta colocar numa lista para que sirva de publicidade, de marketing para o governo Trump, que nem o governo faz. Não adianta colocar na lista e falar, olha, sim, isso aqui é a prova de que é o pior, né? A xepa do mundo está vindo para cá de maneira alguma. A imensa maioria, quase a totalidade das pessoas que migram, né, em direção aos países mais ricos, estão migrando, seja por desalento, seja por esperança, na busca por uma vida melhor. Então, o que acontece é que o governo do Trump, ele não está fazendo, ao que tudo indica, pelo que dá para perceber, não está fazendo a lição de casa, mas está apelando para o marketing para poder fazer causar esse impacto junto à sua população e falar, olha, tá vendo, eu estou deportando, eu estou expulsando pessoas absurdas, violentas, etc. e tal. E tem um ponto, assim, até para terminar acho que o que o Cláudio estava comentando e que você também estava comentando, Raquel, me lembro de uma coisa que o grande problema, na verdade, de você ter um governo que tem uma retórica violenta contra migrantes, é que essa retórica violenta ela cai, ela desce, canta até sabe, quem está executando a política no dia a dia. E a gente vai lembrar a frase do ex-vice-presidente civil Pedro Aleixo, né, que naquela reunião que definiu o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que enterrou as liberdades individuais no Brasil em 68, né, durante o golpe militar,
o Pedro Aleixo estava lá meio incomodado, aquela coisa, foi questionado se ele desconfiava do Costa e Silva, que estava assinando, né? E o decreto, ele falou assim, não, presidente, eu não estou desconfiando do senhor, eu estou desconfiando do guardinha da esquina. Né, que é o grande problema, né? O Trump, ele tem a retórica dele tudo, mas até por conta de checks and balances e em tantas outras coisas, ele vai ter limites na atuação dele pessoal. Agora, o guardiã da esquina ou o guarda de imigração que está no avião não tem limite não. Ou o guarda que está lá na operação Verão e Escudo na Baixada Santista e chega atirando e mata o menino Ryan de 4 anos que estava jogando bola, também não tem limite, não. Ele recebe aquela percepção de vai, faz o que quiser para colocar essa política em ação e eles vão e fazem. E aí você tem muita gente honrada entre a Polícia Federal dos Estados Unidos, entre os guardas de imigração, muita gente honrada entre o policial militar aqui em São Paulo, mas também tem gente criminosa que veste farda aqui e lá. E é desse pessoal que a gente tem que se preocupar. Professor Cláudio Couto, faz sentido colocar... Ou seja, deixa eu só fazer adicionar uma coisa, que é o que o Sakamoto falou, ou seja, ele falou dos criminosos de farda, né? Pelo jeito, os únicos criminosos nesse avião que chegou com os deportados brasileiros aqui eram os agentes da imigração americana. A conclusão forte, hein, professor? Professor, faz sentido colocar no mesmo balaio, na mesma lista, no caso, um criminoso, condenado por homicídio culpado no trânsito e um terrorista, um suspeito de terrorismo? Mas é evidente que não, né, Raquel? É uma comparação estapafúrdia, né? Mostra, na realidade, uma tentativa de, vamos dizer, produzir uma lógica de criminalização generalizada sobre os imigrantes, pegando aí até o que às vezes os americanos chamam de misdemeanors, né, que são aqueles pequenos crimes. Claro, o homicídio culposo está acima disso, mas alguém comete um homicídio culposo, digamos, morre alguém num acidente de trânsito, né, por imperícia daquela pessoa, por desatenção, né, não por dolo, não porque tentou produzir aquilo, mesmo um dolo eventual, né, encheu a cara e foi dirigir, ou alguma coisa desse tipo, estava numa velocidade absurda, mas, digamos, se distraiu e produziu um acidente. Se é um homicídio culposo de que esse brasileiro é culpado, né, ou eventualmente está sendo ainda processado, não sei exatamente qual é a situação judicial dele, ele não pode ser tratado como um criminoso perigoso, né, como um terrorista, como um estuprador, né, como um assassino, né, não se trata disso. Agora, isso vai ao encontro daquele discurso que o Trump fazia já desde o seu primeiro mandato, da sua primeira campanha eleitoral, para ser mais exato, né, quando ele apontava todos os imigrantes, particularmente naquele momento ele falava dos mexicanos, né, como um bando de criminosos, de estupradores que iam para os Estados Unidos ali, né, produzir as maiores atrocidades. Até, mais recentemente, andou falando até de imigrantes que estariam comendo gatos e cachorros, né, para a gente ver aonde isso chega. Então, nessa tentativa de uma desqualificação generalizada, pegar pessoas que cometeram crimes bárbaros com pessoas que cometeram crimes pequenos, né, ou às vezes até crimes muito mais por imperícia do que propriamente por intenção de cometer um crime, como costuma ser um homicídio culposo, casos como esse, né, mostram essa tentativa de produzir essa lógica de generalização para todos os imigrantes, para, enfim, justificar esse discurso xenófobo, para justificar essa política violenta, né, de expulsão das pessoas. Insisto, o problema não é deportar ilegais, que um país pode sempre fazer, mas é a forma como isso vem sendo feito, né? Passar varredura em bairros inteiros, colocar metas que levam até mesmo a pessoas que estão em situação legal se verem sob o risco de serem detidas, né? Porque tem cara de imigrante, é imigrante, vai preso. Que a gente, enfim, em princípio o cara é suspeito, né? Atira primeiro e pergunta depois, segundo essa lógica. Então, pegar gente que não cometeu um crime grave e colocar nessa categoria vai exatamente ao encontro dessa lógica de atuação, né? E é isso que o Trump está movendo, né, adiante com essa lógica de política migratória. Gente, os Estados Unidos são um país muito grande, muito diverso, né?